Bem, vamos de mais um exercício de estatística. Esse caiu no vestibular da Fundação Getúlio Vargas, do estado de São Paulo. Então, a tabela abaixo representa a distribuição de frequência dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em um certo mês. O salário médio desses empregados nesse mês foi de... Então, ele quer saber qual foi o salário médio dos empregados dessa empresa. Então, aqui eu tenho a tabela com as classes, né? Então, tem 4 classes salariais. E aqui tem o salário do mês, que varia entre R$ 1.000 e R$ 2.000, né? Na classe 2, entre 2.000 e 3.000, na classe 3, entre 3.000 e 4.000, e na classe 4, entre 4.000 e R$ 5.000. E aqui eu tenho a quantidade de empregados que recebem esse salário de acordo com as classes. Então, para a primeira classe eu tenho 20 empregados, na segunda classe eu tenho 18, na terceira eu tenho 9, na última eu tenho 3. E ele quer saber qual foi a média salarial, então, né? Então, para fazer a média salarial, a gente tem que fazer uns ajustes nessa tabela antes de calcular, né? Então, o primeiro ajuste é a gente calcular o salário médio de cada classe. Então, como é que calcula o salário médio? Eu vou pegar os extremos, que seria 1.000 e somar com 2.000, então fica 1.000 mais 2.000 vai dar 3.000 e vou dividir por 2, que vai dar 1.500. Então, o salário médio dessa classe é de R$ 1.500. O salário médio dessa classe é 2.000 mais 3.000, que dá 5.000 divididos por 2, que vai dar 2.500. E assim a gente vai calculando o salário médio de cada uma das classes. Então, vamos lá que eu fiz uma tabela auxiliar, né? Então, quando a gente tem os dados, né, para calcular a média tabelados, a gente tem que fazer uma tabela auxiliar, não tem jeito, tá? Tabela auxiliar ajuda muito na hora de calcular a média ou calcular qualquer outro tipo de medida que você precisa. Então, vamos lá, né? Então, eu montei outra tabela aqui, né? Então, aqui eu tenho, na primeira classe, a média do salário é de 1.500, na segunda classe a média do salário é de 2.500, na terceira classe é de 3.500 e na quarta classe é de 4.500. E aqui eu tenho o número de empregados, né? Só copiei da tabela anterior. A única coisa que eu acrescentei aqui, mais uma coisa, né, que eu acrescentei aqui também foi uma linha de total. Então, aqui eu coloquei o total aqui dessa coluna não nos interessa, dessa coluna não nos interessa, mas do número de empregados me interessa. Por quê? Porque eu quero saber quantos empregados tem na empresa. Então, somando aqui os empregados, né, da tabela, eu tenho um total de 50. E daí eu vou fazer a média do salário vezes o número de empregados, né, para saber quanto que a empresa gasta por classe, né. Então, eu vou fazer 1.500 reais, que é a média do salário da primeira classe, vezes os 20 empregados, que vai dar 30 mil reais. 2.500, que é a média do salário da classe 2, vezes a quantidade de empregados que eu tenho na classe 2, que é 18. Então, vai dar 45 mil. Na classe 3, essa média de salário por empregado vezes o número de empregados vai dar 31.500 e na classe 4 vai dar 13.500. Somando a média do salário pelo número de empregados, eu chego ao valor de 120 mil reais. Então, é o tamanho da folha de pagamento da empresa, né? Ela gasta, então, com esses 50 funcionários, 120 mil reais. Então, agora fica mais fácil de calcular a média, né? Vamos em frente. Então, para calcular a média, eu vou pegar esses 120 mil reais e vou dividir por 50, que vai dar R$ 2.400. Então, a média salarial dessa empresa vai ser de R$ 2.400. Lembre-se que essa era uma questão com alternativas, logo a alternativa correta é a alternativa letra E, R$ 2.400. Espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinho de resolver, né? Mas ele tem bastante continha envolvida, tá? Até o próximo, tchauzinho!